Olá, pessoal. Eu sou a aluna Vanessa Freitas, da disciplina de Introdução à Física Clássica 1, do professor Lúcio Marazzi. Eu vou falar sobre medidas e unidades. Venha conferir meu vídeo. O vídeo ficou dividido entre 4 tópicos: método científico, grandezas físicas, algarismos significativos e análise dimensional. E aí eu vou começar explicando o método científico, dentre outros tópicos que explicarei ao longo desse vídeo, certo? Então, ciência, ela vem do latim ciência e pode ser diretamente traduzida como conhecimento. Mas a ciência não se refere a qualquer tipo de conhecimento. Para ser científico, é preciso se adequar e passar por um conjunto de princípios e técnicas que servem para organizar e avaliar, certo? E esse conjunto de princípios e técnicas damos o nome de método científico. Há milhares de anos, o homem vem desenvolvendo métodos para decidir se é seguro ou não acreditar em algo. No início, esses métodos eram ligados a sistemas filosóficos e baseados em lógica simples. Só no século XVII foi criado o método científico moderno, com uma base lógica aperfeiçoada e princípios sistematizados para encontrar verdades. Desde então, especialmente no século XX, muita coisa mudou e hoje temos um modelo contemporâneo do método científico. As bases do método continuam as mesmas. A observação empírica é um sistema lógico de pensamento. Porém, o foco do cientista não é mais provar que algo seja verdadeiro ou falso, porque hoje sabemos que isso é impossível. Qualquer teoria, a princípio, considerada verdadeira, está fadada a ser questionada e modificada por evidências futuras. O processo, que é considerado inúmeras vezes na história, cientificamente falando, ele pode ser ilustrado da seguinte forma, no caso aqui, o empirismo, conhecimento baseado em evidências observadas. Lógica, argumentos devem ter sentido válido. Toda verdade é transitória. Nada pode ser provado cientificamente. Propõe-se hipóteses que são apenas palpites, que seria a resposta da pergunta, caso de qualquer pergunta feita em relação à ciência. E essa hipótese prevê a consequência da natureza. Caso seja verdadeira, no caso, primeiro observa, aí tem a hipótese, certo? No caso, observa, tem os questionamentos e a hipótese. Caso ela for verdadeira, vai para o experimento. Se os resultados do experimento não concordam com a hipótese, não é ruim, pois você aprende algo sobre a natureza. E também ainda é possível verificar a possibilidade de modificação, expandindo em outras de uma vez. Aí vem uma outra hipótese. Não deu certo, revisa, descarta e vem a nova hipótese. E aí, se ela der certo, o experimento é feito e os resultados concordarem com isso, então grandes evidências a favor dela. Quando se reúne um grande número de evidências, de acordo com muitas hipóteses sobre o mesmo tema, então pode ser criada uma teoria. Então, no caso, acumulam-se as evidências e são criadas teorias. Essa ilustração simplifica bem o processo, mas pode causar uma falsa impressão de que um cientista faz tudo sozinho de forma linear, o que nunca é o caso. É possível começar ou terminar uma pesquisa ou projeto em qualquer forma, em qualquer estágio, ou a qualquer momento. Os pesquisadores podem participar, conferir, questionar, propor alternativas, replicar seus experimentos ou realizar seus projetos. Essa rede colaborativa é essencial para o funcionamento da ciência, pois cada um pesquisa isoladamente, traz pouca evidência sobre uma hipótese muito específica. Precisa de trabalho gradual e acumulado de muitos para poder formular uma teoria relativamente segura sobre qualquer coisa. E, além disso, alguns detalhes que precisam ser explicados. E aí vem a hipótese. É uma proposta de explicação, um palpite. Para ser científico, precisa ser falsável, no caso testável, deve ser específica, precisa no que diz, tem que haver algum meio de verificar repercussões previstas. Então, se a hipótese não for específica, ela pode admitir diversas possibilidades, e se erradamente aceitada, porque as evidências estarão sempre de acordo. Ou então,
pode ser que não existam meios para verificar as explicações das situações, e nesse caso, as hipóteses não podem ser discutidas em termos científicos até que seja criada alguma forma de verificar suas exceções. Os experimentos, eles verificam se as hipóteses estão de acordo com a realidade, concordam ou não com a hipótese, algo novo é descoberto. Nada é provado cientificamente. Qualquer método é sujeito a erros e nenhuma evidência é definitiva. Então, os experimentos são feitos para observar um ponto específico da natureza e verificar se os desvios das hipóteses estão de acordo com a realidade. Se os resultados concordarem com as hipóteses, isso não prova que ela seja verdadeira. Como já disse, nada pode ser provado por meios científicos. É possível que exista um erro nos resultados. Outros pesquisadores tentam replicar o experimento e obter um resultado diferente, ou alguém pode conduzir um experimento diferente que possa discordar. Mas os resultados, a publicação dos resultados positivos ou negativos é extremamente importante. A ciência só se desenvolve com a colaboração de muitos. E para isso, é preciso que todos compartilhem suas ideias, métodos e resultados. Isso tudo faz parte de uma diversão bem ampla. Tá aqui, ó. Parte de uma diversão bem ampla do método científico. Mas cada área do conhecimento vai aplicar esses princípios de uma forma diferente, seja na saúde, na física, na psicologia, na sociologia, biologia. E é isso, existem várias formas de aplicar esses princípios, sua única limitação é a sua criatividade e imaginação. E agora vamos terminar, né, a conta. Começa pra cá. Aí vai ser pressão. Pressão é igual M1, L1, como falei aqui no começo, né? Fiz a fórmulazinha. T2 vezes 1L quadrado. E aí temos que a pressão é M1 T2L1 equivalente a quilograma C2M. Pronto, aqui chegamos ao nosso resultado, nossa conta. Que, no caso, quais são as dimensões de pressão? As dimensões de pressão são essa. E elas expressas em unidade básica do sistema internacional são essas de aqui. E é isso. Obrigada a todos. Aqui vamos fazer mais uma questãozinha sobre análise dimensional. Força tem dimensões de massa vezes aceleração. Aceleração tem dimensões de rapidez dividida por tempo, pressão. É definida como força dividida por área. Quais são as dimensões de pressão? Expresse a pressão em termos de unidade básica do Sistema Internacional de Medidas, quilograma, metro e segundo. Sobre a pergunta, no caso a pergunta é sobre dimensões da pressão. Porém, nós precisamos saber as dimensões de força e área. Segundo o enunciado, temos o seguinte dado, que força é igual a massa vezes, caso A. E aí, analisando a dimensional de massa, a parte de massa, temos que massa é igual a M1. E as dimensões de aceleração, vamos ter que a aceleração é igual a metro dividido por segundo ao quadrado. Logo, podemos dizer que A é igual a L1 dividido por T2, no caso T ao quadrado.
Juntando as dimensões de aceleração e massa, conseguimos encontrar a dimensão da força. No caso aqui, ó, a força é igual a M1 multiplica L elevado a 1 T ao quadrado. Logo, temos que F é igual a M1 L1, só fiz arrumar aqui. E aí, para calcular as dimensões de área, podemos pensar na área como um campo de futebol. Seria, no caso, S, área, é igual lado vezes lado. E juntando as dimensões de um lado, conseguimos encontrar as dimensões da área. No caso, ficará S, área, que é igual L ao quadrado, porque são os dois lados vezes, no caso, lado vezes lado da área. E aí, agora que já sabemos as dimensões de força e área, podemos descobrir a dimensão de pressão. No caso, eu vou ter aqui pressão é igual força sobre área, certo? Agora, vamos para um exercício de análise dimensional. Quais as unidades de volume? Suponha que o aluno diga que o volume de um cilindro com altura H e raio R seja dado por πr ao cubo. Explique por que isso está errado. Então, primeiro, vamos descobrir as unidades de volume do cubo, né? Então, eu vou ter que desenhar aqui um cubo. Desenhei meu cubo e aí eu vou medir aqui, aqui e aqui. Então, eu sei que o cubo tem as 3 dimensões aqui, certo? E aí, vai ser o volume do cubo é igual o lado X, lado, não é nem latim, no caso, lado vezes lado, certo? E aí, eu tenho que o lado o volume do cubo é o lado ao cubo. Como a dimensão de cada lado é um comprimento linear, a gente pode dizer que tem um lado que tem dimensão de comprimento L. Ou seja, sempre será uma medida de comprimento. Por exemplo, milímetros, centímetros ou metro. Então, no caso, lado 1, o lado é igual a L1. E vamos calcular o volume do cubo. Temos que sua dimensão, que é, no caso, o lado ao cubo, é igual a L ao cubo. E a unidade do volume do cubo é o comprimento ao cubo. Então, o V cubo é igual a L ao cubo, certo? E aí, como o volume do cubo tem a mesma dimensão que qualquer outro volume, temos que volume é igual a L ao cubo. Considerado o volume do cilindro como πr ao cubo, vamos fazer aqui, πr ao cubo, altura, vamos analisar dimensionalmente a fórmula. No caso, π de π vai ser igual a 1, o R3 vai ser igual a L3, e o H, no caso a altura, né, vai ser igual a L1, certo? E aí, o volume do cilindro seria o seguinte. V, volume do cilindro
é igual πr² vezes a altura. E eu vou ter aqui o volume do cilindro. 1 vezes L ao cubo vezes L elevado a 1. Como a base são igual, eu vou somar os expoentes. Então, vai ser o volume do cilindro igual L4. E aí, é possível que o volume tenha a dimensão de L4? Como vimos, tem dimensões cúbicas do tipo L3, no caso L ao cubo. Então, não seria possível esse volume por cilindro, então a afirmativa é falsa. Logo, o V seria igual a L3, é falsa. Voltando à questão, quais as unidades de volume? Suponho que o aluno diga que o volume do cilindro com altura H e raio R seja dado por πr ao cubo altura. Explico por que está errado. Justamente porque não é possível que ele tenha uma dimensão de L4. Vamos lá, agora vamos fazer exercícios sobre algarismo significativo. Eu expliquei lá no vídeo que o zero à esquerda não vale nada, certo? E aqui continua valendo a mesma coisa, pois é a questão sobre o assunto. Então, vamos começar a contar a partir do 5. Aqui, ó. 5, 1, 3 e 0. Então, quantos algarismos significativos eu tenho? Tenho 4 algarismos significativos. Então, eu vou dar até o número 4 aqui. E aí, aqui. O número 23.0040 tem quantos algarismos significativos? Então, a gente só vai contar após o 4. Como é o número inteiro, o 0 à direita é o número significativo. Então, logo eu tenho 6 números significativos, certo? E agora eu vou falar sobre análise dimensional, para fechar o conteúdo desse capítulo, certo? E já vimos as grandezas fundamentais do Sistema Internacional de Medidas e seus prefixos mais usados. Aqui nós vamos aprender que podemos gerar outras grandezas combinando as grandezas fundamentais, ou seja, massa, comprimento e tempo, certo? E aí eu peguei um exemplo aqui. Por exemplo, a velocidade, ela é ΔX sobre ΔT, onde o ΔX é o deslocamento, cujo Sistema Internacional de Medidas é 1 metro, e o ΔT é o intervalo de tempo, cuja unidade do Sistema Internacional de Medidas é o segundo. Agora, será que temos como descobrir a unidade de V? Pois é, temos sim. Podemos fazer isso através da análise dimensional. Primeiro, temos que saber a análise dimensional. Representamos a unidade de grandeza massa, no caso aqui, massa, comprimento e tempo, da seguinte forma. M, representado pela letra M, L e T, certo? E na análise dimensional também usamos a seguinte notação, que o A é grandeza física e, no caso aqui, o outro A, sendo que entre essas coisinhas aqui, é a unidade dimensional de A, certo? E aí, vamos voltar ao problema. Podemos escrever, no caso aqui, está escrito da seguinte forma, que ΔX é L, no caso, o L representa o comprimento e ΔT o tempo. E aí, vamos definir o V. No caso, L, o V seria a velocidade descrita como L sobre T. E no sistema internacional, sabemos que a unidade de comprimento é M e a de tempo é S. Logo, podemos afirmar que a unidade de velocidade do sistema internacional no caso vai ser aqui, metros
por segundo, certo? E aí, definimos a unidade dimensional de um número real qualquer, n, como sendo, no caso aqui, esse n, qualquer n sendo igual a 1, ou seja, os números não são relevantes para análise, pois não apresentam dimensão adimensionais. E aí, por exemplo, se tivermos um número junto com uma grandeza, como velocidade, a dimensão será a própria dimensão de velocidade. No caso aqui, ele não vai mudar, vai ser L sobre T. E aí tem umas regras básicas, por exemplo, a regra continua valendo, certo? De soma. Eu não posso somar, por exemplo, uma banana com abacaxi, mas eu posso somar ou subtrair duas grandezas se elas estiverem na mesma unidade dimensional. Aí podemos multiplicar e dividir para gerar novas grandezas, como nós fizemos no caso aqui da velocidade. E aí, um resuminho aqui, ó. Somar só unidades dimensionais iguais, subtrair só unidades dimensionais iguais e multiplicar qualquer unidade dimensional. Dividir qualquer unidade dimensional. Ou seja, podemos fazer uma mistura disso aqui para chegar num valor, mas não podemos somar ou subtrair unidades diferentes. Então, agora eu vou falar sobre algarismos significativos, certo? Qualquer medição que a gente faça possui um certo grau de incerteza experimental. Quando medimos uma mesa e achamos 2,30 metros por aí, essa medida indica que a mesa possui aproximadamente 3,30 metros. E não exatamente esse valor. Ela pode ser um pouco maior ou um pouco menor. Mas como estimar exatamente a incerteza em uma medida, né? Então, assim, essa incerteza, muitas vezes, ela pode ser estimada através de quantidades de algarismos significativos. E utilizando a medição, vamos ver como é que faz. Mas o que seria um algarismo significativo, né? Vamos aprender a identificar. Por exemplo, eu tenho aqui o número 0,00130. Ele tem 3 algarismos significativos, certo? Só que eu tenho esse número aqui também, dos 2,50, no caso 2,50, tem 3 algarismos significativos. E aí esse outro, por exemplo, 2,503, ele tem 4 algarismos significativos. E o número 2300,0 tem 5 algarismos significativos. Então, assim, vamos entender. Quando o zero vem à direita, ele é significativo, certo? Então, no caso aqui, ele vem à direita, então, por isso tem 3 algarismos significativos. Porque só conta o 130. E já quando ele vem à esquerda, ele não é significativo. E aí, como eu faço para fazer uma operação, por exemplo, 202,500 vezes 3,4, né? Eu vou... A mesma quantidade de número, ela é menor da quantidade de algarismos. Então, quem é o 3,4? Só tem 2 algarismos significativos. Enquanto o 2,500, ele tem 3,4. Logo, esse valor vai ser o 8,5, certo? E aí tem uma observação aqui. Quando multiplicamos ou dividindo a quantidade, o número de algarismos significativos da resposta final não é maior que aquele da quantidade com menor de algarismos significativos. Então, ele tem que ser uma resposta final de acordo com esse daqui. Aí, agora, vamos para soma, certo? E aí, como a gente resolve uma soma? É muito simples. Aqui, a gente procura o termo com o menor número de casas decimais. No caso, quem seria esse? Seria esse aqui, o primeiro. 2.374,93, certo? E ele tem casas decimais, 2 casas decimais, enquanto o outro tem 3. Então, a minha resposta, ela tem que ter 2 casas decimais. Que, no caso, a resposta dessa soma vai ser 2,448, 2 casas decimais, 39, certo?
E aí eu tenho outra observação, que quando adicionando ou subtraindo quantidades, o número de casas decimais da resposta deve coincidir com o do tempo, com o do maior número de casas decimais. Então, se aqui eu tenho 2, então qual é o termo que eu tenho menor casas decimais? Esse aqui. Logo, as casas decimais vão corresponder a esse aqui. E aí, agora eu vou falar sobre notação científica. Quando trabalhamos com números muito grandes ou muito pequenos, podemos escrevê-los de outra forma, para ficar mais fácil de mostrar algarismos significativos, certo? Nessa notação, escrevemos assim, por exemplo, o número entre 1 e 10, ele é vezes 10 elevado a um expoente qualquer, um expoente que vai ser definido, certo? E aí, para escrever o número de potência 10, você deve sempre andar com a vírgula o número de casas. Por exemplo, esse 258, certo? Eu vou botar a vírgula depois do 8 para dizer que ele é 258. Só que, nesse caso da notação científica, devemos andar com a vírgula duas casas. Então, o 8 e o 5 vai ficar 2,58. Aí, o 258 em notação científica, ele vai ficar 2,58 vezes 10 elevado a 2, porque são dois números aqui, ó. O 5 e o 8, certo? Pronto. E aí, nesse outro exemplo, vamos transformar o número 0,00020 em notação científica, que vai ser o 2,0 vezes 10 elevado a menos 4. Por que ele é a menos 4? Porque eu vou contar dos zeros. Eu não conto daqui, não. Então, os 4 zeros daqui, para eu poder botar minha vírgula, vai dar um menos 4. E ele é um algarismo significativo, por isso temos que ter a vírgula. É o mesmo número, só que nesse só temos um algarismo significativo, enquanto no outro original temos 2. Certo? E é isso sobre algarismos significativos. Então, dando continuidade ao assunto, agora eu vou falar sobre grandezas físicas fundamentais e o Sistema Internacional de Unidades. O que é uma grandeza? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, como está aqui. E aí eu tenho dividido em duas partes, grandezas escalares e grandezas vetoriais. As escalares têm tempo, temperatura e massa. E as vetoriais, velocidade, aceleração e força. Sendo que as grandezas escalares, elas precisam de um número e uma unidade de medida. Já as vetoriais precisam de um valor numérico, direção e sentido. E eu peguei um exemplo aqui, a velocidade. A velocidade ela é definida como a razão do espaço percorrido por um móvel pelo tempo gasto. Então, eu tenho a velocidade igual ΔS sobre ΔT. ΔS é o espaço percorrido pelo móvel e o ΔT é o tempo gasto. Eu posso deixar essas unidades de medida em metros por segundo, quilômetro por hora, centímetro por segundo e metro por minuto, certo? E aí, o Sistema Internacional de Medidas de Unidades, no caso, foi estabelecido em 1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, certo? E o objetivo era uma padronização de unidades de medida para diversas grandezas físicas. E aí, eu venho com as grandezas de base, as grandezas derivadas e as grandezas admissionais. O grupo de grandezas fundamentais, a partir delas, surgem unidades diversas de outras grandezas. No caso, estou falando das de base. E as grandezas de base, elas são tempo, massa, comprimento, temperatura, quantidade de substância, corrente elétrica e intensidade luminosa. Cada uma corresponde a sua unidade e a sua notação. No caso, o tempo, ele é por segundo, então o S, a massa por quilograma e assim vai. E aí, a corrente elétrica é por amperagem e a densidade luminosa é por candela, que a notação é CD, certo? E aí, eu tenho as grandezas derivadas, que as grandezas derivadas, elas são a partir das grandezas de base, que tem força, velocidade, aceleração e volume. Suas unidades correspondentes são Newton,
metros por segundo, metros por segundo ao quadrado e metro cúbico. No caso aqui o volume ele é metro cúbico. E tem as grandezas adimensionais, que elas não representam unidade de medida, ou seja, é um índice de refração. Por exemplo, o número da água ele é 1,3, o número de diamante 2,4, mas o número ele é velocidade da luz no vácuo sobre velocidade da luz em um meio qualquer. Então, não importa a unidade de medida que esteja aqui ou aqui, ela não vai fazer diferença, ela não existe. E é isso.